Então, quando a gente avança, eu vou mostrar para vocês essa árvore de objeções. Você sabe o que é uma árvore de objeções? A objeção, ela trava muito a nossa vida dentro do Ministério Infantil. Sabe por quê? Vamos falar um pouquinho de objeção. Objeção é tudo aquilo que serve como desculpa para não fazer. São os problemas. Às vezes você está lá no culto, sentada, ouvindo a palavra, se deliciando com o louvor, você está ali naquela onda tremenda de adoração e de intimidade com Deus, e Deus vai e ministra ao seu coração, assim, você abre um olhinho assim e fala, nossa, tem umas crianças ali, elas estão dispersas na igreja, nossa, só aquelas crianças ali usando o celular, o pai colocou para assistir o Lucas, quem? Lucas Neto, e ali ele fala assim, vamos fazer isso e aquilo, e é bem na hora do culto não é hora de assistir o Lucas Neto, né? Ali na hora do culto é hora de focar na palavra, porque a criança também cultua. Aí você fica assim, nossa, as crianças estão dispersas, não tem nenhuma atividade para elas. Aí você fala, bem que eu poderia, né, começar aqui um ministério infantil, ou bem que eu poderia fazer alguma coisa. Aí você começa a criar objeções para não fazer. Você fala, mas também ninguém se importa, a igreja não tem visão, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. Eu não vou fazer não. É melhor deixar quieto. Então, você sente a necessidade, você sabe que precisa fazer, mas você mesmo cria essas objeções. De uma forma bem simples, objeção é tudo aquilo que serve de desculpa para alguma coisa não acontecer. Eu falo de desculpa mesmo. É só uma objeção que se levanta. Ah, mas e se não vai dar certo porque isso aqui? Então, objeção aqui dentro da nossa palestra, aqui dentro do nosso tema, dentro do que a gente está falando aqui, é tudo aquilo que serve de desculpa para você não fazer, e nós vamos acompanhar aqui, eu vou te mostrar esse cenário de objeções que a gente levanta mesmo enquanto líder. Olha que objeções que podem acontecer. E nesse caso aqui, as objeções, eu já listei essas objeções por ordem, né? Você lembra o slide anterior? Primeiro, você lista os problemas. Depois, você coloca esses problemas em ordem de prioridade. O que é mais importante resolver, que é a ordem de prioridade. O que eu preciso resolver primeiro, o que é mais importante. Então, eu já fiz isso aqui. Essa é a árvore de objeções. E aqui tem uma dinâmica que você pode fazer muito bacana para concluir o slide anterior, que é listar, priorizar, aí descrevê-lo, e o outro é listar, priorizar, descrever e colocar uma lente, né? Focar sobre vários pontos de vista. Então anota aí essa dinâmica, você faz aí no papel pardo, numa cartolina, uma árvore assim, ó, só os galhos da árvore. Aqui é porque está no digital, né? Mas já fiz muito essa dinâmica para levantar objeções, e é uma tempestade de ideias isso aqui também, e você entrega para as pessoas que vão te ajudar a analisar o problema, umas folhas de árvore onde ela vai escrever. Primeiro você fala, gente, quais são os problemas? Você deixa lá na cartolina só a árvore sem as folhas e entrega as folhas para sua equipe. Aí você fala assim, quais são os problemas que a gente tem enfrentado aqui no Ministério Infantil da nossa igreja? Quando eu dava seminário
presencial, eu gostava sempre de começar pela essa tempestade de ideias, trazendo essa árvore das objeções e entregava ali a folha para elas e elas iam listando: problema 1, isso, problema 2, isso. Na maioria dos casos, os grupos ou individualmente, eles sempre baixavam ali nas mesmas objeções, nos mesmos problemas. E quando a gente parava para colocar esse problema em ordem de prioridade, a gente encontrava esse cenário aqui, ó. Esse cenário aqui é uma reação em cadeia. Você sabe o que é uma reação em cadeia? É bem aquela história do dominó que você empilha ele e derruba o primeiro. Por derrubar o primeiro, todo o resto vai caindo e faz aquele efeito dominó maravilhoso. É o efeito dominó aqui, é a reação em cadeia, quando a gente acaba priorizando. Porque lá nas folhinhas, quando eu ia ler, eu separava os grupos, né, que eram objeções iguais, do mesmo grupo, do mesmo campo de ideia, eu ia separando ali e no final das contas a árvore de objeções ficava assim, ó. Problema número 1, a igreja não tem visão para o ministério infantil. Gente, estou falando isso nos grupos que eu já ministrei palestras. E nos grupos que eu trabalho assim, frequentemente, eu vejo as pessoas virem e mexem falando: a igreja não tem visão para o ministério infantil. Quando fala não tem uma visão, não tem aquela... Qual é a palavra? Fugiu a palavra aqui, mas era a palavra ideal para eu colocar aqui nesse momento. Mas ela não tem aquele desejo, mas não é o desejo que eu quero falar. Não é o desejo. É visão em um outro adjetivo. Mas vamos usar aqui a palavra desejo. A igreja não tem nenhum desejo ardente na alma de evangelizar a criança. Evangelizar a criança não é prioridade dentro da igreja. Então a igreja não tem um projeto específico, a igreja não faz investimentos, né, aqui dentro. E quanto mais eu vou falando, você vai vendo que quando a igreja não tem visão, desencadeia isso aqui, ó. Aí, por não ter visão, não tem equipe. Não tem pessoas para trabalhar, falta quem queira se envolver com o trabalho. Aí, na falta de quem se envolva com o trabalho, vem também a falta de recurso, principalmente o humano, que é o problema anterior, né? Não tem recurso financeiro, não tem dinheiro para a gente trabalhar com o Ministério Infantil dentro da igreja. Não tem dinheiro para comprar material, né? Quando a igreja não tem visão, para você ver aqui que realmente é uma reação em cadeia, quando a igreja não tem visão, não tem equipe, não tem recurso financeiro, não tem espaço inadequado ou inexistente, crianças não têm interesse na igreja. E aí o ministério infantil tem pouco impacto e relevância dentro da igreja e na sociedade que ele está atuando. Então tudo gira em torno aqui da primeira prioridade. Então o que é prioritário resolver aqui? Um projeto de sensibilização para a igreja perceber o quanto o trabalho com criança é necessário e é vantajoso, eu diria até, tá? Porque quando a igreja tem essa visão, ela já procura, um espaço que vá suportar o planejamento para o Ministério Infantil. Eu já vou procurar um espaço, alugar ou construir. Você já viu que a maioria das nossas igrejas, quando vai alugar um espaço, ela só olha: cabe adulto? Nossa, cabe 100 cadeiras aqui, 50 desse lado, 50 desse, tem um banheiro ali. Tá ótimo, ótimo espaço para ser a igreja. Pensou em quem? Adulto. É uma igreja adultocêntrica.
Não foi uma igreja que chegou já, tá, e na parte superior, ou onde tem salas para a gente colocar os pequenos. Não, não tem salas, é só esse galpão aqui, pronto, com aquele banheirinho ali, pronto. Aí você fala assim, não, então não serve para mim, porque não cabe as crianças. Tem que caber as crianças. A igreja que tem visão, o seu espaço físico tem que caber criança. Tem que caber criança no mesmo período de culto dos adultos, porque o pai está ali, ele leva a criança, e enquanto ele cultua ali, sabe que a criança está sendo ministrada em espaços adequados. Então, olha, foca, mira isso daqui, e você vê a reação em cadeia. A igreja não tem visão, então não tem nem ninguém, nem se preocupou em alguém para cuidar. Recurso, espaço inadequado, inexistente. Para que a gente quer salas, se a gente só precisa aqui de congregar os adultos? Aí as crianças não têm interesse na igreja. Quando o pai fala assim, vamos para a igreja, deixa eu ficar aqui jogando videogame, então me deixa na casa da minha avó, da minha Dinda, do meu amigo, mas para a igreja eu não quero ir, é demorado, o culto demora, não quero. Reação em cadeia. E por isso o ministério infantil tem pouco impacto e relevância na vida da criança, na vida da igreja, na vida da comunidade. Viu como, olha aqui, voltando aqui o slide anterior, listar os problemas e depois colocar em ordem de prioridade. Nessa hora de colocar em ordem de prioridade é que você precisa identificar essa reação em cadeia. Toda vez que eu lembro dessa questão de reação em cadeia, eu me lembro daquela música do Morada, se não me engano, uma música que fala assim, assim, então, como é que é? Oh, meu Deus, que fala do medo, porque aquela música que fala do medo, do Morada, que vai subir ao monte, ela é uma ilustração muito bacana disso que eu quero falar aqui com você. Porque ele fala assim, então me tira o medo. Ele identificou ali um problema, né? E é bom a gente não confundir, que eu acho bacana que ele não faz confusão, o compositor dessa música, ele não fez nenhuma confusão com causa e efeito de um problema. Porque muitas vezes a gente quer remediar ali o efeito do problema. O efeito do problema. Mas o mais inteligente é a gente atuar na causa. E olha como é que o compositor colocou. Ele colocou assim, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, né? Ou o medo quer me parar, é isso, o medo quer me parar, então me tira o medo. Quando ele fala que o medo quer parar e depois pede para tirar o medo, ele não está só agindo ali, eu estou parando, que é o efeito, né? Eu estou parando. Eu não quero parar mais, eu quero ver como é que eu faço para continuar andando. Uai, se é o medo que está te parando, ele já fala logo, me tira o medo. O medo quer me parar. Então, para eu não parar, tira o medo. É exatamente isso. Você atuar exatamente no problema. É o medo que está te parando. Então, tira o medo, porque quando o medo sai, você avança. Você sobe o monte. Você entra na casa e faz morada, né? Glória a Deus. Então, toda vez que eu escuto essa música, eu falo, nossa, esse compositor, ele foi muito feliz, né? Nossa, maravilhoso mesmo.
Se eu estou parando porque eu estou com medo, tira o medo que eu vou em frente. É isso. Quando você vai aqui para a árvore das objeções, você tem que trabalhar a causa. E muitos de nós focamos muito e perdemos muito tempo tentando trabalhar o efeito. Trabalhar o efeito apenas vai nos deixar totalmente desgastados dentro do Ministério Infantil.